Mateus capítulo 5. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Eu estou correndo um pouquinho porque ainda tem a ceia do Senhor a ser ministrada nessa noite. Nós estamos sobre a bem-aventurança a partir do verso 6. Aliás, 7. Bem-aventurado os misericordiosos. Abriu aí Mateus capítulo 5, verso 7. Todos acharam? Amém? Diz assim: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Repita comigo: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Agora passa um pouquinho mais para frente, no capítulo 18, do mesmo livro de Mateus, capítulo 18. Irmãos, meu coração está cheio de expectativa para aquilo que Deus tem para realizar nessa noite, através da palavra dele. A partir do verso 21, Mateus capítulo 18, 21 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as suas contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazida à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que eles possuíam fosse vendidos para pagar aquela dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem misericórdia ou tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Verso 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse texto tão forte ao nosso coração. Nós oramos para que o teu Santo Espírito, de uma maneira milagrosa, tenha liberdade nessa noite. Nós queremos, Deus, nos apegar com toda a nossa expectativa à sua santa e gloriosa palavra. Que saiamos daqui feridos, consolados, edificados e exortados para a glória do seu nome. Assim nós oramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você aplaude o Senhor mais uma vez. Meus irmãos, Mateus escreve o evangelho conhecido como sinótico. Essa palavra sinótico quer dizer ver conjuntamente.
É a ideia do evangelho completo, para um povo completo, de um Deus pleno e completo se revelando de maneira completa. Mateus escreve objetivamente aos judeus. Afinal, a tratativa do evangelho sinótico de Mateus tem uma perspectiva de mostrar como Cristo, aquele que cumpre toda a lei e de uma vez por todas definitivamente satisfaz toda a ordenança mosaica estabelecida desde os tempos em que Deus se revelou ao povo dele durante a peregrinação em direção à terra prometida. Mateus é muito enfático agora em narrar uma parábola de Jesus. Essa palavra parábola, a etimologia quer dizer para, do grego lançar, bola ao lado. Então a parábola, ela não tem um intuito tão claro de poder ensinar ou catequizar os ouvintes. A parábola, na verdade, como cumprimento de Isaías capítulo 6, tem muito mais o propósito condenativo do que de restaurar. Porque a parábola é para quem tem olhos e não veja, ouvidos e não ouça, e para que esta palavra, como diz Isaías capítulo 6, chegue aos corações, mas ainda petrificado, continue a endurecê-lo ainda mais. Mas Jesus agora narra uma parábola de uma maneira extremamente extraordinária. A parábola tem a ver com o elo que ele liga através da beatitude das bem-aventuranças. Mais do que vitorioso é aquele que tem misericórdia. Essa palavra misericórdia é uma palavra tanto quanto desconhecida da tradição judaica. Afinal, quem estava deliberadamente acostumado a viver sobre a tutela legal mosaica, não estava esperando a expectativa veterotestamentária do Antigo Testamento em um Cristo que iria redimir um povo, ainda que eles não cumprissem toda a ordenança estabelecida na lei. Jesus agora direciona a parábola aos seus discípulos, em grande parte a maioria judeus, aqueles que estavam acostumados a cumprir a liturgia separada, dietética, legal, revelada de Deus a lei a Moisés e o seu povo. E Jesus narra a expectativa que os céus têm em relação aos seus discípulos, os seus talmudes, ou os seus talmidins, os seus aprendizes. Ele quer dizer que bem-aventurado é aquele que aprendeu como Deus o fez, a ter bondade e misericórdia uns dos outros. Em uma sociedade temperada, de pouco suspense em relação à corda que a gente estica em não perdoar o irmão, a gente percebe que se faz necessário agir com perdão e misericórdia. Uma vez eu aprendi o significado real da palavra misericórdia, e eu confesso que eu fiquei extremamente assustado. Eu já disse sobre esse exemplo aqui, eu preciso repetir para você. Imaginemos que eu sou um grande assassino, e talvez você tenha um único filho, talvez você, mãe, aqui hoje, o seu único filho que você pensou em coroá-lo, levando ele ao altar para ele se casar com sua esposa, como eu farei sábado daqui a pouco. E você tem toda a expectativa de ver o seu filho florescendo, jogando o cabelo para cima, vestido de beca, levantando diploma, crescendo, frutificando. E ao longo da trajetória, você, como uma leoa, é capaz de deixar de se alimentar para colocar na boca do seu filho. Não há medidas de amor em relação ao amor maternal dessa mãe para com o seu filho. E eu, um grande assassino, de repente tomo a vida do seu filho em um assalto seguido de morte. Desesperada, essa mãe desolada começa a gritar, perguntando para Deus onde ele estava quando isso aconteceu.
E o Espírito Santo envolve essa mãe, e ela aprende o significado real da misericórdia. E aquela mãe decide em seu coração olhar para mim no tribunal e dizer: Tiago, eu não só te perdoo, mas eu coloco você no lugar do meu próprio filho que você tomou de mim. A partir de hoje, Tiago, eu te tenho também como meu filho. Foi exatamente isso que aconteceu quando nós, pela presciência e soberania de Deus, matamos o Filho de Deus, segundo Atos capítulo 2, 1 e 2. Nós matamos a pedido de Roma: crucifiquem a Jesus e solte a Barrabás. E o próprio Deus, agindo de misericórdia, nos colocou à direita com o Filho, o qual agora clamamos: Abba, Pai. Isso é o significado mais alto, maximizado da palavra misericórdia. E a misericórdia, ela não é apenas aprendida, ela precisa ser completamente experimentada. E para contrastar isso que eu estou querendo dizer, Jesus narra uma parábola aos seus discípulos, dizendo: havia então um grande rei. Ele está respondendo anteriormente uma indagação dos seus próprios discípulos, um deles chamado Petros, que quer dizer fragmento de rocha ou de pedra, conhecido como Pedro. Jesus está ouvindo Pedro perguntar: Senhor, quantas vezes então nós devemos ter misericórdia ou perdão dos nossos irmãos? Deixa eu me atrever, Jesus, como um bom judeu que sou, 7 vezes, algo extremamente intolerável pelo Sinédrio. O máximo que o Sinédrio perdoava no contexto litúrgico das sinagogas era um perdão diário em 3 vezes ao dia. Pedro está ousadamente tentando impressionar a Jesus com o seu judaísmo ainda raso, dizendo: Senhor, eu já sei, eu quero passar além da conta, não apenas 3 vezes, mas eu começo a compreender que eu devo agir de misericórdia do meu irmão 7 vezes. E Jesus olha para Pedro: Pedro, você não entendeu. Para você perdoar o seu irmão, ele precisa errar com você em um único dia 490 vezes, e você está pronto para perdoar. Perdão não é apanhar e bater ou revidar. O propósito real do perdão é apanhar e estar pronto para sofrer o mesmo dano de novo. Essa é a escolha do propósito real da misericórdia. Mas uma geração que nós vivemos com pouca tolerância, um tropeço, um erro, uma falha, já é o suficiente para excluirmos aquela pessoa completamente do nosso ciclo de amizade, das nossas redes sociais, e começar a segregarmos, fugindo dessas pessoas no dia a dia, nos cultos dominicais. É por isso que muitas vezes temos que descer na salinha das crianças, pegá-las e trazer para o culto, para cear. A gente desce para poder colorir a história de Davi, porque pelo menos as crianças lá brigam e continuam amigas. Aqui a gente dá volta na cadeira para não cumprimentar o irmão que feriu a gente no domingo anterior. E é por isso que Jesus agora precisa contrastar, dizendo: eu digo a vocês não 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus, a comparação é, para você entender a realidade celestial, parábola é contos espirituais com exemplos naturais. A única maneira de conhecermos o antropomorfismo é através da revelação especial.
O que é isso? Antropomorfismo. É a ideia de Deus se revelar como homem, para que nós o compreendamos como Ele é, ainda que Ele não seja apenas um homem comum, mas espírito. E a maneira que Deus se utiliza é por meio dessa parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas. Os judeus já se achavam aceitos e sem uma necessidade de perdão de Deus. O cumprimento do primeiro mandamento fazia com que os judeus se tornassem um povo equiparado a especiais. Eles não percebiam a falta daquilo que eles tratavam como domínio sobre a lei, era o que eles mais tropeçavam, onde eles achavam que eles estavam acertando. É sempre assim. Os judeus pensavam: já guardamos a lei, os sábados circuncidamos, somos filhos de Abraão, preservamos as alianças, nós não temos necessidade do perdão de Deus. É por isso que Jesus, em uma ocasião, ao invés de curar aquele homem que estava ali paralítico, disse: os seus pecados estão perdoados. E eles não compreendiam o poder da misericórdia. Irmão, quem não age com misericórdia, não pode experimentar a graça sobre a sua própria miséria. Ele ainda está segregado sobre a tutela dos seus próprios esforços. É por isso que jamais ele experimentará entrar dentro do bote da salvação, porque ele sempre vai se perceber autossuficiente. E quem acha que nunca precisa de ajuda, nunca ajudado foi. E Jesus narra dizendo: este rei precisava acertar contas. Talvez Israel pensasse: os ímpios é que precisam acertar contas. Nós olhamos hoje pelo contexto eclesiástico e pensamos: quem está nos bailes que precisam acertar contas? Quem está vivendo as festinhas e os rolês que precisam acertar as suas contas? Mas nós nos esquecemos que não basta estar dentro, é preciso nascer de novo. E só é possível nascer de novo quem reconhece que precisa da misericórdia de Deus. Quem se acha autossuficiente sempre vai pensar que está vivo, mas não passa de um morto. E quem pensa que está vivo e está morto é pior do que quem está morto, mas foi vivificado. Porque quem está morto e acha que está vivo nunca procurará vida, porque na sua cabeça ele é alguém que já merece a misericórdia de Deus por si só. E Jesus narra dizendo: como não tinha condições aquele rei, ele precisava acertar as contas com aquele servo. E a dívida daquele servo era uma dívida grande. E o texto diz que ele não tinha como pagar. Irmãos, nós olhamos para essa expectativa da misericórdia e percebemos o quão inútil nós somos. Irmão, não tem nada disso de que você é um espelho, ouro de Ofir, na verdade seu pé de barro, você é miserável igual eu. Não tem essa história de que somos o centro do coração de Jesus. Se tem uma coisa que nós somos, é miseráveis e carecemos da bondade e da divina revelação, senão continuaremos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vamos tomando o lugar da centralidade de Cristo e imaginamos que não precisamos de salvação só porque não roubamos, não adulteramos. Ei, você não merece um troféu, isso não passa da sua obrigação. Eu não tenho que te elogiar por fazer o bem. É o que as Escrituras diz. Ele foi acertar as contas com seu conservo, uma dívida impagável.
É interessante que Deus perdoa a dívida impagável, mas o assassino que estava lá fora veio para dentro do culto e a gente some de perto dele, porque não queremos associar a nossa bendita imagem aos assassinos dentro do culto. Interessante que a gente não rasga as 13 cartas de Paulo, porque o homem que escreveu 13 cartas também assassinou. Toleramos o pecado próprio, mas não suportamos com misericórdia o pecado do outro. Não temos a mesma paciência, não suportamos com a mesma doçura, não aguentamos carregar o nosso irmão em oração. O Senhor ordenou que ele fosse preso com as suas mulheres, filhas e a esposa. E ele começou a clamar desesperadamente: tenha compaixão de mim. Irmãos, o milagre não está no pedido de compaixão, mas naquele rei em decidir perdoar uma dívida que ele não poderia pagar. Deus te tirou de onde te tirou, porque você não poderia sair dali sozinho. Então perdoe o seu irmão. Perdoar não é um sentimento. O lugar de sentir é enfiando o dedo na tomada. O cristão anda por convicção, é uma decisão rápida em perdoar. O tempo não cura, a decisão é o que define o estado daquela vida diante do perdão que ela precisa liberar. E Jesus ensina que é necessário ser bem-aventurado e ter misericórdia um do outro. Afinal, dos 12 discípulos, 8 são tirados da Galileia. Para quem era da aristocracia de Jerusalém, poderia entender, o senhor pode chamar até o Caleb, mas o Diniz não. Irmãos, nós vamos agindo seletivamente assim, como se nós é que determinássemos quem Deus pode agir com misericórdia. É por isso que Ele chama últimos para ser primeiros, e coloca os primeiros no último lugar da fila, porque Ele pega os pequenos do monturo e os fazem assentar entre os príncipes e poderosos dessa terra. Porque Ele age com bondade e misericórdia. Tem muito líder já peregrinando há muito tempo na caminhada cristã, mas o coração ainda continua duro. Aí Deus de repente tira um maluco do mundo, traz para cá para apacentar a mim e a você. E a gente não consegue compreender por que Deus faz isso, porque o tempo todo Deus está agindo com misericórdia. Ele começou a clamar: Senhor, tenha misericórdia. O servo prostrou-se diante dele e implorou, e imediatamente o rei perdoou aquela dívida impagável. Ao invés dele sair da presença do rei e agir de semelhante modo, ele fez exatamente o contrário, dizendo: eu sou crente, mas não sou trouxa. Pisou na bola, eu também não dou oportunidade. Irmão, para crescer em Deus, tem que diminuir a si próprio. É necessário a gente ter essa mesma paciência e misericórdia com aqueles que têm nos ferido todos os dias. Abandonamos tudo por falta de misericórdia. Fomos perdoados de uma dívida impagável, mas não perdoamos o nosso irmão por uma dívida bem inferior. Não, pegou o cartão, não pagou, eu não vou ter misericórdia. É pilantra, safado, hipócrita. Seja bem-vindo,
Tem mais lugares vazios para chegar e sentar mais um. Não suportamos o peso da misericórdia com outro, irmãos. Ao invés de estender a mão, ajudamos a entulhar os poços. Nós é quem definimos quem deve ir para o céu ou não. Nós é quem definimos quem Deus pode usar e quem Deus não pode usar. Não suportamos quem ontem deu trabalho ser trabalhado por Deus hoje e trabalhar para a glória de Deus. Não desejamos misericórdia em casa. O sarrafo a gente vai aumentando, é alto. Para andar comigo não pode falhar. Paladino da verdade, quarta pessoa da Trindade. Não suportam erro de nenhuma liderança ou do próprio liderado. Não tem misericórdia da pessoa que caminha ao lado. Não suporta carregar os fardos uns dos outros. Anda sobre uma alienação dos próprios méritos. Arrogante em todo tempo. Soberbo e arrotando sempre orgulho. Rejeita o princípio da bondade de Deus que te amou quando você era inimigo. Os novos convertidos, malucos, nós rejeitamos porque somos maduros demais. Agora escolhemos o cardápio. Quem ouvimos? Fulano de tal não ouço mais, eu já passei de patamar. Eu saí daqui e fui para cá. E Deus não, você saiu daqui e foi para cá. Virou o doutor da prancheta no culto. Não fecha o olho, não se curva a adoração, mas repara quem é extravagante. Se os louvores são extremamente cristocêntricos, se a palavra está de acordo com a expectativa do próprio âmago, parou de agir de misericórdia há muito tempo. Está tão preocupado com a liturgia do culto que não sobra tempo para evangelizar. Não consegue ensinar o beabá da fé ao que saiu do mundo ontem e chegou aqui agora. Não tem paciência. Não para orar para ninguém. Não pede ajuda. Rejeitamos os tropeços, mas esquecemos que a nossa dívida foi perdoada e por nós impagável. Para de arrotar a religiosidade. Olha o tanto de trabalho que eu e você damos para Jesus 24 horas. Se não são os líderes, pessoas que caminhavam do seu lado para estender a mão, eu e você já estaríamos perdidos há muito tempo. Agora selecionamos o grupinho com quem nós andamos, só com a nata. Por isso que não é nada. Enquanto Jesus quer que eu e você honramos aqueles que não podem pagar nada para nós de volta. Eu quero que você converse com gente simples. Eu quero que você perdoa quem precisa.
honrar os magistrados, já tem quem faça isso. Eu quero que você haja com misericórdia com a mesma que eu tenho. Dê carona para o esquecido da igreja, perdoe e cuide daquele que ninguém senta perto. Haja sobre a vida e com misericórdia daquele que tanto o grupo eclesiástico rejeita. Cuida dele, que eu cuido de você. Estamos correndo para o lado errado. Network não nos coloca perto de Jesus. É conhecendo Jesus que nos aproximamos dos que precisam de misericórdia. Não, Jesus, fulano é muito mal falado, eu não posso ficar andando com ele, senão minha fama também vai ficar assim. Verdade, você não pode andar com ele. Você não conheceu a misericórdia. Você não pode mais nos aniversários de família. Eu até quero te encorajar a orar, para pedir para Deus para te levar na carruagem de fogo. Você já chegou à estatura de um varão e de uma varoa perfeita. Jesus está dizendo, para ser feliz, tem que aprender o que eu fiz por você. Quanto tempo que você não para dar atenção para gente simples? Excluiu as pessoas simples do Instagram. Só segue coach quem tem mais de 1 milhão e pastores verificados. Não te cabe no céu, porque o trono já está ocupado e só cabe Jesus lá. Jesus quer ensinar o reino dizendo: eu vim para quem está doente, eu vim estancar as feridas dos machucados. A única maneira dos discípulos entenderem era através dessa parábola. É assim que nós agimos. Por muito menos não temos a mesma misericórdia. Por muito menos espancamos, lançamos na prisão, falamos mal. Irmão, se você deseja desenvolver o seu relacionamento com Jesus, ame quem Jesus amou. Se você deseja crescer em maturidade, sirva mais, perdoe desesperadamente, peça perdão. Larga essa régua de medir. Abandone a autojustiça e busque a justiça do alto. Se misture. Desça da área VIP, vai para o povão. Abrace as pessoas. Se permita ser tocado por elas. Jesus está ensinando algo que os judeus desprezavam: aristocracia. Minha festa é VIP, só vai os top, que para Jesus de top não tem nada. E nós vamos perdendo o privilégio. É por isso que bem-aventurado é quem age com misericórdia pelo outro. Vocês estão aqui? Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau,
Irmão, a gente corre de gente com problema, e Jesus corre com a gente, para gente com problema. Quanto mais a gente corre da assombração, mais ela aparece mesmo. Jesus, só gente esquisita que o Senhor põe no meu caminho, sim. É por eles que eu morri. Só gente confusa, igual você foi. Nós perdemos o privilégio, irmãos. Há tanta graça de Deus na simplicidade, há tanto poder de Deus no secreto, nas malhadas. Ninguém vê, mas Deus faz tanto quando as luzes se apagam. Deus usa tanto quando não tem microfone. Deus mostra tanta misericórdia quando a nossa mão direita não revela o que a esquerda está fazendo. Haja com misericórdia. Ao invés de desejar as plataformas, deseje os corredores dos hospitais. Ao invés do seu nome no banner, esteja pregando nos presídios. Ao invés de você ser o centro, deixa Ele ser o centro. Haja com misericórdia. Fica de pé no seu lugar. Servo mau, eu cancelei a sua dívida, e você não deveria ter misericórdia do seu irmão. Irado, o Senhor entregou aos torturadores. Ter misericórdia não é sentimento, é decisão. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. É você que está preso, não é o seu irmão. Então libere ele no seu coração. Conserte os seus relacionamentos. Tenha paciência com os erros do outro. Seja tolerante. Suporte caminhar a segunda milha. Se te pedirem a capa, dê também a outra túnica. Se te ferirem do lado, vire também o outro. Se te amaldiçoarem, abençoe. Eu vos digo, a lei de Moisés dizia: olho por olho, dente por dente. Perdoe os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Já está na hora de você voltar a consertar o que você deixou para trás. Isso foi o que Jesus fez na noite em que foi traído. Tendo tomado o cálice, levantou e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, tendo pegado o pão, levantou e deu graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, comei, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês beberdes deste cálice e comerdes deste pão, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Eu perdoei você, então perdoe o seu irmão.